Oi, eu acho que eu comecei, que nós estamos aqui ao vivo e eu vou adorar. Eu já vi que a minha Roseli maravilhosa de São Paulo está aqui. A Marilda, boa noite, com os nossos corações cheios de amor para que possamos absorver os ensinamentos da Miriam. Muito obrigada, Marilda. Tereza, a Roseli, Daiane, seja bem-vinda. Roseli, a nossa sala está cheia. Por favor, aonde você estiver, coloca para mim aonde você está. Eu sei que a Roseli está em São Paulo, que ela já até colocou São Paulo. A Marilda eu não consigo lembrar, é muita gente. Rosane, Rosi, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas todas vocês. Eu adoro quarta-feira. Eu já gostava de quarta-feira antes. Janaína, que delícia, São Paulo. Seja bem-vinda, Janaína. Edna, de Minas Gerais, de Contagem. Seja bem-vinda, Edna. Eu adoro quarta-feira à noite. Eu já gostava antes, porque é o meio da semana. Então, já me dá essa sensação do final de semana tá chegando, o que eu vou fazer. Agora, então, com os nossos encontros, a quarta-feira virou um dos meus dias favoritos. Cristina, seja bem-vinda. Simone, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Nossa sala hoje está maravilhosa. Rosane de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Tocantins. Eu adoro esses lugares todos. E eu adoro saber que, apesar dessa tecnologia me deixar um pouco com dor de barriga, não vou mentir para você, Marilda do Rio de Janeiro, da Vila da Penha, uau! Apesar da insegurança às vezes, porque nos 2 últimos encontros, vocês viram que eu fiquei na mão na metade, né? E aí eu voltei. Só de saber que eu posso chegar em Tangará da Serra. Olha, eu fico arrepiada, chega a me emocionar saber que eu chego em todos esses lugares. Quarta-feira abençoada, verdade. E hoje o nosso dia tá, que eu vou dizer, eu tô com a minha folhinha, porque eu faço assim, ó, eu sei o tema, e aí eu começo a pensar no que eu vou falar do tema. Débora, Rio de Janeiro, Silvia de Florianópolis, eu começo a pensar o que eu vou abordar com o tema. E aí a minha cabeça começa a rolar, eu vou nos meus livros, nos meus mentores, e falo como é que eu vou fazer. E aí, 1 dia, 2 dias antes do encontro, eu já começo a pensar nos slides, no que eu vou mostrar. Eu sou muito visual. E aí, quando eu termino os slides, que aí eu vou contando a minha história na cabeça, aí eu fico com uma folha, que eu coloco alguma coisinha do slide e principalmente a sequência do slide, porque eu nunca sei o próximo, qual vai ser. E o nosso encontro de hoje me inspirou demais, e eu vou dizer por quê. Eu garanto, eu sei que vocês estão amando esses encontros, eu recebo mensagens maravilhosas. Ediele do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Eu recebo mensagens maravilhosas, mas esse encontro, lembra que eu falei na semana passada que a gente vai ter o mês de fevereiro mais tranquilo? Que a gente vai pegar um pouco mais leve, a gente vai falar mais de sedução, como Célia está dando interferência. O que está acontecendo? Ups. Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Estava dando interferência, estava dando eco. Então tá bom, então estão me ouvindo. Então eu vou dizer que hoje a gente vai sair daqui poderosa, porque eu garanto que o que a gente conversar hoje vai te dar mais poder, mais consciência, mais inteligência para atrair, para impressionar o homem. Como, e algumas pessoas me perguntaram isso, como eu trabalho com mulheres em busca de romance e, na verdade, sozinhas, eu sempre que eu faço o meu material, eu penso principalmente na mulher sozinha que não consegue viver um relacionamento. Porém, aquela mulher que já tem alguém também vai se beneficiar, porque ela pode usar tudo o que a gente falar agora
no relacionamento dela. E aí ela vai melhorar o relacionamento que ela já tem. Ela vai renovar o relacionamento que ela já tem. Caneta, papel, você vai querer anotar essas dicas. No final do encontro, você vai ter dicas preciosas, e eu tenho os números das dicas, os passos que você vai ter. E o que eu quero dizer é que, com esses passos, principalmente as meninas que me escrevem falando, eu não consigo chamar a atenção dele. Esses passos são, sim, essenciais para chamar a atenção do homem num começo de relacionamento. Vamos lá? Eu vou dividir minha tela com vocês e vou começar a mostrar o meu slide, que eu preparei com muito carinho para nosso encontro de hoje. E eu quero que vocês, por favor, só me falem que estão vendo o primeiro slide, que é como impressionar nos primeiros encontros. Então, o que eu quero dizer, solteira e sozinha, Rosane, vou falar uma coisa, solteira e sozinha por enquanto, e a Roseli está falando solteira sim, sozinha nunca, exatamente, solteira sim, sozinha nunca, porque quando a gente começa a mudar a nossa vibração, a gente começa a atrair uma vida melhor, a gente vai impressionar o outro quando a gente está bem por dentro. Não adianta a gente estar mal por dentro, querer impressionar o outro. E aí eu vou estar falando no de hoje. Eu quero, já de cara, falar uma coisa para vocês. Eu vou sim dar dicas, os passos, o que vocês vão fazer, uma receitinha para impressionar o homem. Mas o mais importante no meu trabalho de coach é saber que eu te ajudo a você pensar do seu jeito. Eu não quero que você pegue essa receitinha que eu estou dando hoje e faça exatamente dessa forma. Mas eu quero que você pense como é que você vai poder usar o que nós falamos aqui com o seu estilo. Porque isso é o mais legal. Você descobrir o seu estilo. Ninguém é como você. E você pode sim impressionar alguém sendo do jeitinho que você é. Eu quero falar rapidamente, e eu estou fazendo isso porque umas meninas falaram assim, você tem que se apresentar nos encontros, porque tem gente que não te conhece. Então, rapidamente, e para quem me conhece vai gostar de saber que eu sou uma life coach profissional, trabalho há muitos anos com IFT, eu sou certificada com os melhores professores de IFT, de Guided Imagery, que é a gente usar a nossa imaginação de uma forma guiada para atrair o que nós queremos. E eu trabalho também com a terapia da linha do tempo. Eu tenho vários cursos de programação neurolinguística, de coaching, e eu tenho 2 livros. Um é o Ready for Romance, que é o Pronta para o Romance. E o outro é a Roda do Sucesso, que é para atrair cliente profissional de beleza, assim como a Roseli aí em São Paulo. Como eu faço para atrair cliente? Tem a receita, sim, para a gente atrair as pessoas que nós merecemos atrair. Mais importante de tudo, antes de eu dar no próximo slide o primeiro passo, eu quero que você saiba, não existe nada de errado com você. Quanto mais autêntica, quanto mais com tranquilidade você vibrar sua luz, mais você atrai o homem. Você não precisa deixar de ser quem você é para conseguir impressionar alguém. Porque eu já vou dizer que se você não estiver mostrando quem você é de verdade, este alguém não é para você. Então, não existe nada de errado com você. Se até agora você não atraiu, é porque ele não apareceu na sua vida, ou então não foi o momento certo, mas uma coisa é você achar que tem alguma coisa errada com você, e a outra coisa, errado fora.
Então, vamos dizer, às vezes as circunstâncias não ajudam, os fatos não ajudam, o dia a dia não ajuda, mas você é perfeita do jeito que é. Eu vou até pedir para você escrever a primeira coisa. Eu sou perfeita do jeito que sou. E dessa forma eu consigo impressionar o homem que é aquele para mim. Eu já estou dizendo aqui, ó, amém. Você merece isso. E as minhas meninas que me acompanham sabem que a gente vem aqui acreditando que nós merecemos viver amor. E para que isso aconteça, a gente tem que mostrar quem a gente é de verdade. Eu ia chamar de step, de passo número 1, mas eu achei melhor chamar de passo número 0. E esse passo 0 me fez pensar naquele seriado que está passando aí no Brasil, que é aquele Felizes para Sempre. Eu estou assistindo pela internet. E no Felizes para Sempre tem a nossa linda Paola Oliveira, que é a mais comentada agora. E eu já vou dizer para vocês uma coisa. Vocês acham que aquela mulher maravilhosa consegue impressionar a todos? Não. Nem a Gisele Bündchen, nem a Paola Oliveira, ninguém, nem a Juliana Paz, que eu acho maravilhosa, Julia Roberts, ninguém impressiona a todos. A gente querer impressionar mais do que um é uma autossabotagem. Então, eu garanto para você que é impossível você agradar a todos, mas se você focar naquele que é aquele certo para você, é impossível que você não impressione. Porque com as nossas receitinhas aqui, fica muito fácil ele perceber quem você é. Então, o nosso passo 0 é assim, ó, desista de impressionar. Principalmente se você está tentando impressionar alguém que não quer ser impressionado. Sabe por quê? É perder tempo. E um problema que eu vejo muito com as mulheres e as minhas clientes, as minhas parceiras, e até comigo antes. Esse nosso encontro de hoje foi o que mais me despertou lembranças do passado. Eu lembrei de muita coisa. E eu me lembro de alguns homens que passaram na minha vida e que eu quis impressionar e que foi, vamos colocar entre aspas, um tempo perdido. Porque se a pessoa está resistente, a gente tem que acreditar que nós somos boas o suficiente e que ele não está disponível para a gente. Então, o nosso passo 0 é desista de impressionar quem não quer ser impressionado e foque em quem está aberto para você. Ana, seja bem-vinda, não tem problema que você se atrasou, você é sempre bem-vinda, depois você dá uma olhada no comecinho. E aí a Roseli tá certo quando diz, a gente, com a nossa autenticidade, a gente começa de dentro. É a gente ter confiança do que estamos vibrando, de que nós valemos ouro e de que nós não queremos impressionar todo mundo, porque isso é muito cansativo e não chega em lugar nenhum. E aí agora a gente vai, então, para o meu passo número 1, que é encontre rapidamente algo que vocês possam ter em comum. Claudete, seja bem-vinda, Zayla. Não tem problema o atraso, vocês estão pegando o bonde andando e vamos lá. Passo número 1 para fazer com que ele sinta uma atração por você. Encontre rapidamente alguma coisa que vocês tenham em comum. É lógico que a gente gosta de pessoas parecidas. E o que acontece com isso? Nós, quando a gente... E eu vou explicar isso de uma forma muito simples. Quando a gente consegue...
Vamos supor que eu chegue numa festa vestida de vermelho, que nem essa menina dessa imagem. Se eu ver alguém vestido de vermelho, eu já, de uma certa forma, eu já olhei e já sinto meio que uma atração por ela. É impossível você ver alguém vestido com a mesma cor e todo mundo diferente, sem que você, nossa, que você já tem uma atração de cara, certo? E eu tô dando um exemplo bobo para você entender o que eu quero falar. Quanto maior a atração, vamos supor, eu sou corintiana, super corintiana. Então, vamos supor que eu encontre alguém de futebol que seja corintiano, eu vou ter mais atração de conversar futebol com ele do que com um palmeirense. Pelo amor de Deus, eu não sou fanática, eu amo todos e adoro todos, mas eu estou dando exemplos claros para vocês. Então, quando você descobre alguma coisa no homem que ele gosta e você tem também um interesse, você já ganhou muitos pontos. E aí eu vou te explicar uma coisa legal, que é no nosso complemento desse passo. Quando você souber de alguma coisa dele, que você possa surpreender, por favor, faça, porque você já ganhou 10 pontos de cara. E eu deixei ali, ó, Todd com música brasileira, eu com o jogo de xadrez. Até para eu não esquecer de explicar para vocês, eu não gosto de ficar dando muito exemplo do meu relacionamento, mas como eu disse, esse encontro de hoje me fez lembrar muita coisa, muita bola dentro que eu dei. E uma coisa que eu gostei, o meu marido ele é americano. Então, para quem não sabe, ele é americano. Ele agora fala português, mas quando eu o conheci, ele não falava português. E aí, o que acontece? Ele já gostava de música brasileira. Então, quando eu saía com ele, ele conhecia Caetano Veloso, ele conhecia o Chico, ele colocava músicas para a gente namorar, que eram as minhas músicas. Nossa Senhora, para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. E outra coisa que ele fez, eu ficava assim, ai meu Deus, eu não sei se eu quero namorar alguém que mal fala a minha língua. Ele entrou num curso de português para aprender a falar a língua. E uma vez ele me surpreendeu, ele me ligou, a gente conversou tudo em inglês. Aí no final da conversa ele fez assim, Miriam, você é maravilhosa em português. Nossa, ele ganhou, eu fiquei me sentindo nas nuvens e cada vez mais apaixonada por ele. E o que eu fiz com ele foi muito interessante. Logo no começo do nosso namoro, ele sabia jogar xadrez. E e ele gostava de jogar xadrez, era uma coisa que ele fazia. Eu nunca tinha jogado xadrez na vida. Então, quando a gente, entre beijos e jantares e tal, a gente começou a colocar xadrez bem no comecinho, 2 semanas, 3 semanas de namoro, a gente começou a buscar coisas para fazer juntos. Vocês precisam arrumar alguma coisa em comum para fazer juntos. Aí, ele fez uma viagem, ele foi para Nova York, ele tinha uma viagem para fazer super curta, 2 dias, e aí eu fui numa livraria, numa library, aqui nos Estados Unidos, peguei uns livros de xadrez e fiquei estudando xadrez por 2, 3 dias. Eu li todas as dicas de xadrez possíveis. Quando ele voltou, vamos jogar xadrez? E aí ele, que sempre ganhava, porque ele era o meu professor de xadrez, veio todo dono da bola, certo? O mais poderoso. E eu nada aconteceu, conversando, e eu prestando atenção nas minhas dicas. O que aconteceu? Primeiro que nós jogamos, eu ganhei. Segundo que eu ganhei. Então, o que aconteceu? Eu o surpreendi. E esse é um exemplo prático que eu estou dando, mas como o jogo de xadrez, em muitas outras coisas, eu gostava de surpreender. Eu sabia que ele gostava de muqueca, de peixe, essa coisa bem temperada brasileira. Então, no nosso aniversário de namoro, eu fazia muqueca de peixe. Enfim, surpreenda, descubra o que ele gosta,
para que você surpreenda de uma forma única, que vai fazer com que o queixo dele caia. Combinado? Esse é o passo 1. E vou dizer uma coisa. Quanto mais você fizer isso, mais atraído por você ele vai ficar. Descubra a cor que ele gosta, os lugares que ele gosta, os esportes que ele gosta, os livros que ele gosta. E, de uma forma super tranquila, vai e surpreenda. Então, Rosane falando, mas isso no namoro, mas como se eu não conheço nada dele? Adorei a sua pergunta. Adorei a sua pergunta. Olha só, vamos supor que seja a primeira vez que você esteja saindo com ele. Você não sabe nada dele. O que você vai fazer? Descobrir coisas nele que você possa ter em comum e jogar sementes. Então vamos dizer assim, ó, no primeiro encontro, você indo já sabendo que você precisa descobrir o que ele gosta, você já tem as perguntas certas com ele, uma abordagem certa, e no final do encontro você já está tentando ver o que você tem que combina com isso para que você surpreenda. Rosane, eu respondi a sua pergunta porque eu adorei essa sua pergunta. E faz muito sentido isso. É lógico que assim, ó, no primeiro encontro, a gente está jogando pequenas sementinhas, certo? No segundo, a gente já está jogando um pouco mais. Ele gosta de ver que você está prestando atenção nele. Todo mundo gosta disso. Então, você sabendo o que ele gosta para ter essa familiaridade, isso vai dar para ele, estou me sentindo em casa com essa mulher. É esse o passo 1. É você mostrar para ele que vocês estão torcendo pelo mesmo time. Que legal, Rosane, eu estou vendo aqui que você... Isso aí, a Ediele, eu fuço o Facebook. Então, se você puder, inclusive, se você, por exemplo, está saindo com ele, é a primeira vez, mas tem amigos dele que você conheça, o importante é você saber do que ele gosta para conseguir arrumar algo em comum para que você possa surpreendê-lo. E eu quero dizer mais uma coisa, e eu vou me usar de exemplo mais uma vez. É hoje que vocês vão descobrir um monte de coisa minha. O Todd é velejador, ele adora velejar, ele adora o mar, ele adora barcos. E em São Francisco, que foi aonde eu conheci, é muito frio. Então, velejar era sempre muito frio. Eu detesto frio. Então, eu não gostava de velejar com ele. E aí eu te falo, você acha legal eu mentir que gosto de uma coisa para surpreender alguém? Aí eu acho que vai bater na autenticidade. Não, não é legal. Para mim não é legal. Tem mulher que é legal e eu não estou aqui para julgar ninguém, certo? Mas o que eu gostaria que você pensasse é que você vai ter a sua personalidade, vai ter coisas que ele faz e que você não vai gostar. Eu até às vezes ia com o Todd velejar, mas ele sabia que eu estava fazendo aquilo por ele, não por nós. E aí era muito legal, porque aí ele fazia coisas por mim. E aí é outros passos de sedução que eu vou dar na semana que vem. Mas o de hoje é você saber que você, de uma forma autêntica, encontra alguma coisa em comum para surpreendê-lo. Então, esse é o nosso passo 1. Agora eu quero ir para o passo 2, porque a gente tem muita coisa ainda para falar aqui. Permita que ele te impressione e demonstre interesse. Olha só, o homem precisa se sentir herói. Ele precisa se sentir admirado, ele precisa se sentir ouvido. Isso é uma coisa masculina. A mulher também. Mas nós mulheres, e tem mulher que tem um lado masculino super forte. Eu não vou explicar isso agora. Eu tenho outros vídeos que vocês vão encontrar e tudo bem. Então eu quero dizer assim, o homem, e tem homem que é super feminino, né? Mas quando a gente fala do homem, é aquela coisa, o lado mais masculino, ele tem a necessidade de ser admirado.
Quanto mais você mostrar para ele a sua admiração e o quanto ele te impressiona, mais atraído por você ele vai ficar. Então eu digo assim, ó, quanto mais você mostrar para ele que você gosta do que ele fala, mais ele vai ter para falar para você. Quanto mais você mostrar para ele, eu brinco, e o John Gray, que é aquele que escreveu Homens são de Marte, Mulheres de Vênus, ele é meu mentor e eu fiz aulas com ele. E eu me lembro de uma aula dele que ele falou, e eu já falei isso em algumas aulas minhas, de que se você quer impressionar um homem, você fala para ele assim, boa ideia! E eu sei que parece super bobo, mas é verdade. Você quer deixar ele... Nossa, ele vai falar, nossa, ela acha que eu tive uma boa ideia. O homem precisa sentir que ele sabe das coisas. Quanto mais você mostrar para ele que você admira o que ele sabe, mais ele vai querer te mostrar, mais atração por você ele vai ter. E eu quero ler o que a Marilda falou aqui. Sou muito feminina, mas tenho o meu lado masculino forte. Marilda, eu vou te falar, e tudo bem, não tem certo e errado, você tem que ser autêntica do jeito que você é. O que é legal, veja bem, o nosso lado masculino também gosta de ter grandes ideias e do homem falar, nossa, que boa ideia. Mas o legal é você deixar que ele pense que ele está tendo as grandes ideias. Então, num primeiro encontro, e eu já estou pensando na Rosane, logo no comecinho, quando ele falar alguma coisa muito legal, no primeiro encontro, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e desenvolva o assunto de uma forma que ele vai se sentir o máximo. Combinado? E aí, o complemento disso é assim, ó. E aí, isso vai até juntar com o passo 3. O homem, ele vai esquecer, nós mulheres, até as palavras que ele usou, na ordem que ele usa, a gente vai lembrar. A gente lembra do... Não, porque ele não falou eu te amo, ele falou eu te amo. A gente sabe a entonação, as palavras, a gente guarda tudo. O homem, ele não lembra exatamente o que você falou para ele, mas ele lembra de como ele se sentiu quando ele estava com você. Então, veja bem, tudo que a gente está falando aqui é você conseguir entender no passo 1, e eu estou voltando lá, ter algo em comum com ele para que vocês tenham assunto, para que ele sinta atração por você para conversar. Pode ser desde uma bebida, no primeiro momento, se ele pedir alguma bebida que você gosta, conte uma história. Ah, porque a bebida, blá, 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 que ele vai falar, ah, ela bebe a mesma coisa. Um exemplo. No passo 2, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar interesse por ele, porque ele vai se lembrar que você dá atenção para ele. A Marilda está dizendo que dá uma de burrinha. Eu vou dizer uma coisa, Marilda, você pode fazer o que você quiser e cada uma faz o que quiser. Eu, dando atenção para ele, eu não sei se eu, Miriam, e eu estou pensando aqui nas minhas histórias, certo? Se eu me daria uma de burrinha. Eu dou uma de... Uau, eu sou super inteligente e você me merece, porque você é incrível. E eu espero que a Marilda tenha entendido o que eu tenha falado. E cada uma vai fazer de um jeito. Eu conheço um monte de mulheres, e a Marilda colocou burrinha dando risada, eu conheço um monte de mulheres que dão risada e a gente dá risada juntas. Elas falam, nossa, eu fingi até que não entendi nada, para dar para ele se achar o máximo e me explicar. E um monte de mulheres fazem isso. A Ediele está falando, tenho que aprender isso. Muito difícil deixar ele liderar as coisas. Me mostro muito forte e independente. Racho conta, não conto com a carona dele. Então, quando a gente se mostra muito inteligente ou muito... E tudo bem, eu adoro que se mostre ou burrinha ou inteligente, não interessa. Mas quando a gente não sente interesse por ele, ele também não vai sentir interesse pela gente.
E ele precisa sentir que ele está impressionando você. Se ele vier com uma camisa bonita, elogie a camisa dele. Ele vai se sentir a última Coca-Cola no deserto. Ou é lógico que não é para mentir, mas encontre coisas nele para admirar, porque é isso que ele gosta. Ele precisa disso. E os homens, eles vão com as mulheres que, de uma certa forma, vão fazer ele se sentir bem. Agora, os homens legais, né? Tem homem que quer apanhar, mas aí você não quer um homem que quer apanhar, você quer um homem saudável. Passo 3. Divirta-se. E esse passo é muito importante, principalmente, Rosane, nos primeiros encontros. Se você não estiver legal, se você não estiver se sentindo bem, não saia com ele. Ou então, ligue para uma amiga, fale com ela, desabafe com ela e depois sai com ele feliz. Porque não é a função do homem pegar uma mulher infeliz e tentar levantar. Ele, o homem, quando ele... Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Quando o homem percebe que a mulher está muito baixo astral, ou é muito séria, ou muito pesada, ele não se sente atraído. Então, veja bem, encontre, principalmente nos primeiros encontros, encontre motivos para gargalhar. Encontre, é lógico que no começo você vai querer contar da sua vida, você vai querer contar da sua história, e tem coisa que não é tão legal. Deixa o peso de lado. Não, porque o homem não sabe lidar com o peso demais, ele tem vontade de sair correndo. Nós, mulheres, se o homem chegar com um peso enorme, algumas mulheres vão, mãezona, vão querer abraçar, vão entender, vão blá, 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 e já começa até a mimar o homem demais. Eles não têm isso que a gente tem, dessa forma. A atração para eles está no que eles se sentem bem. E eles gostam de leveza na mulher. Felizmente ou infelizmente, não sei como colocar isso, e eu tô até pensando aqui, gente, eu tô falando de uma forma geral, cada caso é um caso, tá? Porque às vezes eu tô falando aqui e é lógico que tem um monte de coisas que fogem à regra, mas quando, e num relacionamento, vamos dizer assim, ó, um relacionamento saudável, e eu vou até trocar o slide, porque eu acho que eu falo isso no outro. Num relacionamento saudável, por exemplo, eu tenho um relacionamento saudável com meu marido. Quando a gente briga, porque é lógico que a gente tem as desavenças. No casal, a gente também tem aqueles momentos de discutir o relacionamento. Quando eu estou triste, baixo astral, negativa, vítima, o que quer que seja humano e que eu também sinto, e ele também, nós temos um trato. Ó, vamos fazer uma coisa? Vai lá, melhora o que você está sentindo, vai para. Ele gosta de academia, de yoga, ele vai, eu vou fazer minhas compras, vou conversar com as minhas amigas, vou fazer meu pé e minha mão, eu vou melhorar do meu jeito, ele vai melhorar do jeito dele, e depois a gente vai sentar para conversar. Porque sabe o que acontece? Quando eu venho com a minha carga negativa e o outro vem com a carga negativa, a gente não sai daquele padrão. Então, num caso de relacionamento, e eu tô até lembrando da Silvia, e eu acho que a Silvia tá aqui. Silvia, se você tiver, coloca um oi